Imagine estar no meio de uma montanha completamente isolada em uma noite de inverno, com temperaturas próximas de 40 graus negativos. Você está protegido dentro da sua barraca quando, de repente, por algum motivo desconhecido, decide cortar o tecido da barraca por dentro, abandonar tudo o que possui, sair praticamente sem roupas e correr em direção à escuridão. Parece roteiro de filme de terror, mas essa é uma história real que desafia investigadores há mais de 60 anos. Este é o mistério do Passo Dyatlov, considerado um dos casos mais intrigantes da história moderna. No início de 1959, um grupo formado por 9 jovens experientes em montanhismo decidiu realizar uma expedição pelos Montes Urais, uma extensa cadeia de montanhas localizada na antiga União Soviética. O líder da equipe era Igor Dyatlov, um estudante de engenharia de apenas 23 anos, conhecido por sua experiência em trilhas de alta dificuldade. Ao lado dele estavam outros estudantes universitários que compartilhavam a paixão por aventuras e desafios extremos. Todos eram considerados preparados física e mentalmente para enfrentar uma das rotas mais difíceis da região. A viagem começou de forma completamente normal. Durante o percurso, o grupo registrou diversos momentos em fotografias e escreveu anotações em seus diários. Eles riam, brincavam, cantavam e demonstravam confiança de que completariam a expedição sem grandes dificuldades. Essas imagens, recuperadas posteriormente, seriam as últimas lembranças daqueles jovens ainda com vida. Poucos dias depois do início da caminhada, um dos integrantes apresentou problemas de saúde e decidiu retornar antes que a trilha se tornasse mais difícil. Na época, ele provavelmente acreditou que estava apenas desistindo de uma aventura. Mal podia imaginar que essa decisão salvaria sua vida. Os outros 9 seguiram viagem rumo ao interior das montanhas. No dia 1º de fevereiro de 1959, o grupo montou acampamento na encosta da montanha Kolatsiakl, um nome de origem local que pode ser traduzido como Montanha dos Mortos. Apesar do nome assustador, não havia qualquer indício de que algo extraordinário aconteceria naquela noite. Os jovens montaram a barraca, organizaram seus equipamentos e se prepararam para descansar. Depois disso, nunca mais foram vistos com vida. Como o grupo tinha informado previamente sua rota, amigos e familiares começaram a estranhar o atraso no retorno. Inicialmente, ninguém entrou em pânico. Expedições em regiões montanhosas costumavam sofrer atrasos por causa do clima, mas os dias continuaram passando e nenhuma mensagem chegava. Foi então que equipes de resgate iniciaram as buscas. Depois de dias enfrentando neve intensa, os socorristas encontraram a barraca parcialmente coberta pela neve. O que chamou a atenção imediatamente foi um detalhe extremamente estranho. A barraca havia sido rasgada de dentro para fora. Era como se os ocupantes tivessem entrado em desespero e preferido cortar o tecido em vez de usar a saída normal. Dentro da barraca estavam roupas, botas, alimentos, dinheiro, câmeras fotográficas e praticamente todos os equipamentos necessários para sobreviver ao frio intenso. Tudo havia sido deixado para trás. Do lado de fora, pegadas indicavam que os integrantes haviam caminhado montanha abaixo. Algumas pegadas eram de pessoas descalças. Outras mostravam apenas meias. Pouquíssimas indicavam o uso de botas. Nenhuma sugeria uma fuga desesperada correndo. Pelo contrário, parecia que todos haviam saído caminhando calmamente, o que tornava o mistério ainda maior. Seguindo as marcas na neve, os socorristas encontraram os 2 primeiros corpos próximos a uma grande árvore. Eles estavam praticamente sem roupas e haviam tentado acender uma pequena fogueira. Tudo indicava que lutaram desesperadamente contra o frio até perderem a consciência. Pouco depois, outros 3 corpos foram encontrados espalhados entre a árvore e a barraca. A posição em que estavam sugeria que tentavam retornar ao acampamento, mas não conseguiram vencer a temperatura extrema. Os 4 últimos integrantes só seriam encontrados meses depois, quando a neve começou a derreter. Eles estavam em uma área mais afastada, dentro de um pequeno barranco coberto de neve. Foi justamente nesse momento que o caso ganhou contornos ainda mais assustadores.
Alguns dos corpos apresentavam ferimentos gravíssimos. Um deles tinha diversas costelas quebradas. Outro apresentava uma fratura severa no crânio. Uma das vítimas estava sem língua. Outra havia perdido os olhos. O mais intrigante era que, em alguns casos, quase não existiam ferimentos externos compatíveis com lesões tão violentas. Os médicos responsáveis afirmaram que a força necessária para provocar aqueles danos seria semelhante ao impacto de um grave acidente automobilístico, mas ninguém conseguia explicar de onde teria vindo essa força em uma montanha completamente isolada. Outro detalhe chamou a atenção dos investigadores. Algumas peças de roupa apresentavam níveis incomuns de radiação. Embora os valores não fossem suficientes para representar risco às equipes de resgate, ninguém conseguiu explicar exatamente como aquele material radioativo foi parar ali. Conforme a notícia se espalhou, começaram a surgir inúmeras teorias. Algumas pessoas acreditavam que o grupo havia sido atacado por um animal selvagem. Outras sugeriram um confronto com militares soviéticos durante testes secretos. Houve quem afirmasse que eles encontraram prisioneiros fugitivos ou foram vítimas de um ataque de integrantes de povos locais. Com o passar dos anos, teorias ainda mais curiosas apareceram. Algumas envolviam criaturas misteriosas como o Yeti. Outras falavam em objetos voadores não identificados, experiências militares secretas e até fenômenos paranormais. Durante décadas, nenhuma hipótese conseguiu explicar todos os detalhes ao mesmo tempo. Em 2019, autoridades russas decidiram reabrir oficialmente as investigações utilizando recursos modernos. Após novos estudos, especialistas concluíram que uma pequena avalanche, combinada com o formato do terreno e o acúmulo de neve, poderia ter levado o grupo a abandonar rapidamente a barraca. Com medo de um deslizamento maior, eles teriam descido a montanha para buscar abrigo e, na tentativa de retornar, acabaram morrendo congelados. Segundo essa explicação, parte dos ferimentos teria ocorrido quando alguns integrantes caíram sobre pedras escondidas sob a neve ou foram esmagados pelo peso da própria neve acumulada. Apesar de essa teoria ser considerada hoje a explicação mais provável por muitos especialistas, ela continua sendo alvo de críticas. Diversos pesquisadores afirmam que ainda existem perguntas sem resposta. Por que cortar a barraca se a saída estava logo ao lado? Como explicar alguns ferimentos tão específicos? E por que algumas roupas apresentavam traços de radiação? Talvez nunca saibamos exatamente o que aconteceu naquela noite gelada de fevereiro de 1959. O que sabemos é que 9 jovens partiram em busca de aventura, registraram momentos felizes durante a viagem e desapareceram em circunstâncias tão estranhas que, mais de 6 décadas depois, continuam despertando a curiosidade de pessoas em todo o mundo. O Passo Dyatlov permanece como um dos maiores mistérios da história moderna. Um caso em que cada resposta parece gerar novas perguntas. Talvez a verdade esteja escondida sob a neve daqueles montes há mais de 60 anos, ou talvez jamais seja descoberta. E você? Acredita que tudo foi apenas um acidente causado pela natureza ou existe algo nessa história que nunca foi revelado? Se gostar desse estilo, podemos transformar o Bússola Curiosa em uma série de roteiros com narrativa cinematográfica, feitos para maximizar a retenção e manter o público assistindo até o último minuto.